Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos. Nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer. Oh Deus, o soberano Deus, incrivelmente Deus, que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem a um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam a um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Deus na frente do seu povo se manifesta como fogo. Deus na frente desta obra que nos guarda até na cova, pra cumprir sua vontade, faz acalmar a tempestade. Deus, o soberano Deus. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Glória a Jesus. A paz do Senhor, meus irmãos. Iniciamos aqui mais um programa da Superintendência da Juventude. Nosso pastor presidente do Ministério Restauração, pastor Humberto Schmidt Vieira, pastor superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio. Nós estamos aqui neste momento na Avenida Farrapos, número 312, na nossa sede internacional. E nós que estamos aqui somos a Juventude da área Bom Jesus, da sub-região leste. E nós estamos com um tema hoje. Aqui está o irmão Jefferson, líder da nossa juventude, juntamente comigo. A irmã Leandra. Senhor. Eu sou a irmã Miriam. E
nós vamos estar iniciando aqui com um tema no dia de hoje. A irmã Leandra vai estar lendo uma palavra que é referente. O nosso tema de hoje é Ainda há esperança para a árvore cortada. Amém? Glórias a Jesus. Os irmãos que já estão assistindo conosco, compartilhe esse link para que vidas sejam alcançadas através deste programa. Nós estamos aqui debaixo da graça de Deus. Foi uma luta para chegarmos aqui, Uma batalha. mas cremos que Deus tem algo para falar com alguém Aleluia. aqui nesta noite. Amém? A irmã Leandra pode ler a palavra, então? Glória a Então, a Deus. palavra está em Jó 14, do 7 ao 9. Porque há esperança para a árvore cortada, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Amém? Glória a Deus, porque há esperança, né, para a árvore, mesmo sendo cortada, né? Glória a Deus, porque há esperança, né? E nós, é tão interessante, né, quando a gente falar um pouco, né, sobre essa questão, né, porque ainda há esperança, né, para a árvore, mesmo sendo cortada, né? Quem está falando isso? Jó, né? Jó está passando um momento muito difícil, né? Quantos de nós conhecemos a passagem de Jó, né? Glória a Deus. Quem sabe, né, muitos jovens estão passando, né, uma vida assim, quase que parecida com a de Jó, né? Porque o que Jó passou, né? Meu Deus do céu, só misericórdia, né? Glória a Deus. Mas Jó está dizendo, né? Jó está falando na sua palavra, né? Porque há esperança para a árvore mesmo sendo cortada. Glória a Deus. Glória a Jesus. E é tão interessante, irmãos, que Jó, ele está olhando assim para ele, ele está olhando para ele assim, parece que eu perdi toda a minha esperança, né? Mas eu tenho ainda uma raiz, glória a Deus, eu tenho uma raiz. E essa raiz ainda, irmão, glória a Deus, ela vai produzir, aleluia, futuramente a esperança. Glória a Deus, aleluia. Deus. E quantos jovens hoje em dia, né, irmã Miriam, já perderam a esperança? Quem sabe está que nem Jó, já perderam a sua esperança. Glória a Deus. Sente que, aleluia, a sua árvore foi cortada. Quem sabe estava dando fruto no louvor, né? Fruto, né, nas escolas bíblicas. Quem sabe estava dando fruto, né, nos cultos de doutrina. Mas daqui a pouquinho parou-se de dar o fruto. Não é? Foi podada, quem sabe, devido a uma tristeza. E a tristeza faz isso ou não faz? Faz, né? Hoje mesmo eu estava pensando sobre isso, irmãos. Que muitas das vezes, além da carne produzir a tristeza, também o diabo também produz a tristeza também. Ele faz de tudo. Que nem Jó. Jó perdeu toda a sua família, perdeu toda a sua fazenda, perdeu tudo que tinha. Oh, glória a Deus, aleluia. Mas Jó ainda tinha, na sua raiz, ele tinha esperança em Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Ele tinha esperança em Deus. E assim é o jovem. Quem sabe o jovem, ele pode estar, quem sabe, na igreja. Ele tinha, quem sabe, ele estava dando fruto, né? Estava tudo bem na sua vida, mas de repente, né, podou-se um ramo da sua vida. E agora, ao ser podado um ramo, talvez causou-se tristeza. Produziu o fruto da tristeza na sua vida. Glória a Deus. E ele não consegue adorar mais a Deus. Não consegue glorificar mais a Deus. Aleluia. Porque gerou-se uma tristeza. E quando gera tristeza, a pessoa então não consegue ver mais a esperança. Né? Glória a Deus. A tristeza faz isso. Glória a Deus. Mas, irmão Jefferson, o que me explica para mim o que significa isso, a tristeza, o que me faz entristecer? Muitas das vezes é alguém, né, que atingiu tu com uma palavra, jovem, talvez no colégio, talvez no ônibus, talvez no seu trabalho, glória a Deus, talvez no lugar onde tu habita, talvez alguém mencionou uma palavra para você, glória a Deus, e parece que quebrou um ramo da sua vida. E perdeu-se a esperança. nós podemos ver também que até mesmo dentro da própria casa de Deus, né? Sim. Sempre tem alguém que, pela misericórdia ali, vai trabalhando nas nossas vidas, nos nossos Deus vasos, usa, né? né?
E Deus usa umas bênçãos para tocar assim na nossa ferida, muitas vezes, para nos entristecer. E aí tá cheio de esperança, né? Tá dando fruto, né? Tá louvando, tá adorando, quem sabe o jovem tá pregando, né? Aí vem alguém e fala uma certa situação para aquele jovem e já entristece ele, né? Ele acaba então podando aquele ramo bom que ele tinha. Ele estava produzindo um fruto bom e aquele fruto que ele estava fazendo ali estava produzindo na vida dele uma esperança. Glória a Deus. Glória Quantos a jovens Jesus. são assim, né? Estão às vezes na igreja, às vezes se entristece por alguma palavra. Glória a Deus. Se entristece porque falaram isso. Falaram isso de mim. Eu ouvi isso. E então causou nele uma tristeza, né? Quem sabe disseram para ele, tu não canta muito bem. Não, né? Tu não canta muito bem. E o jovem, quem sabe, ele já é até tímido, né? Tem aquela timidez na sua vida, já para de cantar. Já tocou lá no profundo dele, né? Glória a Deus. Mas não, é para isso que tem o líder, né? Para ajudar aquele jovem. Glória né? a Jesus. Para botar um pouquinho de água na raiz, né? Para que ele então venha renovar essa raiz. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Bendito é o Jesus. nome do Senhor. Para produzir então novamente a esperança na vida dele. E nós vemos também, agora que entramos nesse assunto, né? Nós podemos ver, inclusive, na passagem de Jó, a própria mulher, que devia ser a disjuntora, aquela que deveria estar ali ao lado de Jó, aconselhando ao lado dele. Não, muito pelo contrário, ela foi usada pelo inimigo. Entristeceu ele. Entristeceu Jó, dizendo, abandona esse teu Deus e morre de uma vez, olha tudo que tu já passou. E eu creio também que essa mulher era a mãe dos filhos dele Sim. também. Então imagina a dor que aquela mulher estava sentindo. Então eu vejo assim, muitas vezes, talvez a mulher de Jó abriu aquela brecha e foi Aleluia. usada pelo diabo mesmo sem saber, né? Sim. Porque quantas pessoas são entristecidas, magoadas, vão para a igreja machucadas e acabam chegando lá e vem alguém e te solta uma palavra, só que aquela pessoa não percebeu aquilo, porque para ela aquilo não foi, aquilo era a realidade que ela estava vendo, porque havia uma marca naquela pessoa também. Então pessoas machucadas muitas vezes acabam machucando pessoas. Com certeza. E gera tristeza. E gera muita uma tristeza tristeza. profunda. E aí, essa pessoa, o que ela vai fazer, né? Esse jovem, por exemplo, o que ele vai fazer? Ele vai acabar se isolando, né? E aí, então, acabou se podando, né? Essa árvore, né? Que tinha uma esperança. Aleluia. Talvez ali naquele momento, a árvore que foi cortada entre Jó e a sua mulher foi a intimidade. Sim. Porque Jó, eu creio que Jó ele tomou um susto Sim. quando ele escutou a própria mulher falando. Como assim? Logo tu? Logo tu que deveria estar do Pô, meu podia lado. me ajudar, podia me dar força, né? Transmitir uma palavra de esperança para mim poder vencer essa batalha. Mas não, ela largou uma palavra de peso em cima dele, né? E olha o que me veio agora, irmão Glória a Jefferson. Deus. Muitas vezes aquilo que nos machuca vem de pessoas próximas que nós não esperamos, que acabam nos entristecendo. Às vezes pessoas que sabem da nossa fraqueza e querem tocar naquela ferida são usadas pelo inimigo, são usadas pelo diabo para entristecer as nossas vidas. Talvez o pai, a mãe, dentro da própria casa. Irmãos na igreja, irmãos próximos, muitas vezes acontece. Nós estamos falando aqui, eu creio que nós que estamos aqui, Glória a Deus. a irmã que também vai vir depois aqui, vai contar um pouquinho da experiência que ela teve com Deus. E eu creio que cada um de nós que estamos aqui já tivemos essa experiência de sermos entristecidos, magoados por alguém dentro da casa de Deus que nos falou algo que não era verdade, ou que não tinha necessidade de ser dito. E aí, nós estávamos lá dando fruto, nossa árvore estava cheia de vida, nós buscávamos a Deus, orávamos, Tava sendo jejuávamos, frutífero, né? estávamos dando frutos na Glória a presença de Deus. Deus, e de repente vem aquela tempestade forte, e aí acaba arrancando tudo aquilo, todos aqueles frutos, toda aquela alegria, aquela vida que havia naquela árvore vai-se embora. Por conta de uma palavra
de alguém usado pelo inimigo, uma palavra maldita. Então, olha tamanha profundidade que há nisso, né? Com certeza. Até as amizades, né? As más companhias. Sim, Falar coisas que... A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. corrompem os bons costumes, né? As más conversações vão corrompendo, vão destruindo a nossa árvore, vão destruindo os nossos bons frutos, né? A Bíblia diz, né, bem-aventurado, né, o que não se assenta na roda dos escarnecedores. Glória a Deus. O seu prazer está onde? Na lei do Senhor, na palavra do Senhor. Em buscar a Em Deus. buscar a Deus, em se humilhar diante de Deus. Glória a Deus. Por isso que a Bíblia diz que da boca procede bênção e maldição, Aleluia. né? Procede bênção e maldição. Glória a Deus. Enquanto sair da nossa boca palavras de bênção, glória a Deus, vai sair águas, e essa água, aleluia, essa água que vai saindo da nossa boca, que é a palavra de Deus, ela vai produzir na raiz, então, esperança naquele jovem, na raiz da sua vida. E aquele jovem, então, ele vai voltar, então, né, a produzir frutos. Glória a Deus, né? E eu vejo, assim, que há uma grande necessidade, né, até mesmo na juventude, nos jovens, como nós falamos lá na área, né, de se unir, de ter a unidade espiritual. Né? Como assim, irmão Jefferson? Né? Por exemplo, todos os jovens orando junto, buscando a presença de Deus junto. É ou não é, irmã Miriam? Glória a Deus. Glória Ter a o Jesus. convívio com pessoas que estão na mesma revelação. Exatamente, no mesmo espírito. É claro que tem jovens, às vezes, que ele chega na igreja, né, que ele tá com assim, com um problema, quem sabe, na sua mente, né, nas suas emoções. Ele não consegue nem prestar atenção no culto, né? São milhões de pensamentos vindo Tá ao ali mesmo assim, tempo. né, bombardeado na sua mente, ele não consegue nem prestar atenção naquele culto ali, né? Então, daí o que acontece? Daí nós precisamos, então, ajudar esse jovem, ajudar ele, né? Não deixar ele de canto, né? Mas pegar e dar um apoio para ele. Nós temos que ser as águas. Glória a Deus. Jesus. As águas. Aleluia. Ô, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Colocar água naquela raiz, né? Transmitir uma palavra boa para ele, para levantar aquele jovem. Glória a Deus, para que ele venha produzir e ter esperança novamente. Quantos já perderam esperança, né, irmã Miriam? Ah, não quero mais ir para o culto. O culto sempre é a mesma coisa. Eu não vou mais para a igreja. Glória a Deus. E como, né, a irmã Leandra falou, né, na questão dos amigos. Né? Deixa as pessoas da igreja. Né? Deixa os jovens da igreja. Pá, se eu estou assim aqui na igreja, então prefiro ir para o mundo. Né? Por isso que a gente precisa dar um bom tratamento, né? E ajudar aquele jovem que está precisando. Como a irmã Leandra falou, né? Ter a revelação de Deus. Sim. Que é uma dificuldade para o jovem ter revelação de Deus, né? E para ter revelação tem que ter o quê? Mente renovada. Glória a Deus. O que a Bíblia diz, né, em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2? Não vos conformeis com este século, mas Aleluia. transformai-vos a vossa mente, para que experimenteis qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Glória a Jesus. Né? É experimentar. Então ele vai poder experimentar, e após ele experimentar essa água, pegar na sua raiz, vai brotar e vai surgir nele, então, a esperança novamente. Aleluia. Oh, glória. E nós temos 2 exemplos, né? Sim. Que inclusive já estudamos em algumas escolas bíblicas, que 2 exemplos de pessoas. Uma, ela tem amizades no mundo ao qual as pessoas aconselham, as pessoas falam palavras que ajudam, são pessoas próximas que realmente ajudam ela. Sim. E aí, quando ela vem para a igreja, ela sente aquilo de realmente servir, buscar a Deus, a pessoa vem para a igreja e, ao decorrer do tempo, vai lá e chega pessoas falando coisas que acabam entristecendo. E essa pessoa, ela tem a visão do mundo e acaba vendo que na igreja, por isso que nós vemos muitos desviados que, se nós conversarmos, vão nos falar isso, né? Que dentro da igreja tem pessoas piores do que do mundo. Porque muitas vezes as pessoas não vigiam nas palavras e acabam entristecendo, magoando as pessoas. E elas acabam pensando, mas aqui dentro da igreja é assim, lá no mundo.
as pessoas iam me abraçar, me acolher, iam me dar palavras de incentivo. Não iam falar assim. Mas também nós temos outro exemplo, que é pessoas que sofreram no mundo e aí chegam na igreja e também acabam sofrendo na igreja. E aí a pessoa faz o quê? Volta para o mundo. Porque a visão que a pessoa tinha de estar dentro da casa de Deus era que dentro da casa de Deus não ia ter nada disso. No mundo a pessoa já foi muito machucada, já foi muito ferida. E aí ela entra para a igreja esperando receber o amor que nós crentes pregamos, né? E muitas vezes a gente não encontra isso. Então muitas pessoas se entristecem por conta de nós cristãos não vigiamos nas nossas palavras também, né, irmão Jefferson? A Bíblia diz, né, não entristeçais o Espírito Santo, né? Isso está em Efésios capítulo 4 e versículo 30. Não entristeçais o Espírito Santo para o dia da redenção, né? Com que o Espírito Santo se alegra? Né? Com almas, com vidas. Isso é a maior alegria do Espírito Santo. Né? Esse é o trabalho, ele é especialista, com tanto que a Bíblia diz, né, que ele veio para quê? Para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, ele é especialista em largar água nessa raiz, que já perdeu a esperança desse jovem. Já perdeu a esperança. Esse jovem, né, quem sabe, ele já está olhando para a igreja já, né, com outros olhos, como a irmã Miriam falou, com outros olhos. Perdeu a visão espiritual, perdeu a esperança. Né? A maior dificuldade hoje, né, são poucos que têm isso, né, irmã Miriam? A visão de Deus, a visão espiritual, né? A visão do reino. Aleluia. Imagine, né, aqueles jovens assim, isso é difícil, né? Mas eu creio que tem sim. Né? Por exemplo, eu posso tirar um exemplo por mim mesmo, quando eu era jovem. Eu me lembro, uma certa feita, né, que nós fazíamos culto nos lares, eu ainda era jovem, e eu morava com a minha avó, glória a Deus, e ali nós fizemos um círculo de oração e começamos a orar. E quando nós fechamos os olhos e começamos a orar, assim, buscando a presença de Deus, eu vi uma mão branca assim, e aquela mão, ela era furada no meio. E ele abriu as mãos e me mostrou assim. Oh, aleluia. E eu tive aquela visão. Eu falei em línguas, eu já era batizado com o Espírito Santo. Aleluia. Eu comecei a falar em línguas, eu disse, eu vi a mão dele, ainda jovem, eu disse, eu vi a mão dele, aleluia. Glória a Jesus. Oh, aleluia. E é isso que Deus quer dar para os jovens, irmão Miriam. Visão espiritual, visão do céu para a nossa vida. Né? Glória a Jesus. Isso produz o que, irmão Jefferson? Na raiz, produz o que? Esperança. Esperança de querer mais Deus. Glória a Jesus. Esperança, aleluia, das coisas da eternidade. Imagine o profeta Ezequiel, irmãos, no rio Quebar. Glória a Deus. No rio Quebar, irmão Leandro. Quem não quer nada, ele estava ali. Quem sabe, ele dobrou o seu joelho, orar daqui a pouquinho. Ele teve aquela visão dos querubins. Aleluia. Visão de Deus. O profeta Isaías, a mesma coisa. Isaías entrou no templo para orar. O que ele viu lá? Ele viu um homem. Ele viu Deus. Aleluia. O Filho do homem. Deus, Jesus, assentado no trono, alto e sublime trono. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Oh, aleluia. 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 E é isso que Deus quer fazer com os jovens, é dar a visão de Deus, irmão. Visão espiritual. Mas a Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Aleluia. E é isso que o diabo está fazendo hoje, que nós estamos falando aqui. Ele quer entristecer muitos jovens, para que jovens não enxerguem, não tenham mais a visão desses heróis da fé que estamos falando. Aleluia. Glória a Deus. Desses heróis da fé. Aleluia. Imagine comigo, irmã Miriam, um jovem, ele entra no seu quarto secreto, e a gente sempre fala isso lá nas escolas, né? Nas escolas bíblicas, né? É interessante, imagine, irmãos, o jovem, ele
ele ama a Deus de todo o seu coração. E o jovem pensa assim, ó, eu estou disposto a abrir mão de toda a minha vida, estou disposto a abrir mão do mundo. E eu preciso ter uma intimidade com Deus. Aleluia. Ali ele entra naquele quarto secreto, e ele começa a orar, começa a buscar a presença de Deus. Deus se apresenta para ele numa madrugada. Glória a Jesus. Ele sente um calorão no corpo, aí na madrugada, que sabe, o jovem já começa a falar em língua estranha, solta da cama falando em língua estranha, até mesmo Aleluia. deitado em língua estranha, já pensou, irmãos? Aleluia! É isso que Deus quer fazer com os jovens. E sabe o que se chama isso, irmã Miriam? Entrar no quarto secreto e buscar a Deus, se chama-se curar a tristeza. Aleluia. Aleluia! Aleluia. Curar a tristeza. É o único que pode tirar a tristeza de um jovem. É o Espírito Santo. Aleluia. Oh, glória! Ele é o único que pode tirar a tristeza de um jovem. Aleluia. Glória a Deus. O que um jovem pode fazer, irmão Jefferson, triste? Alguns jovens podem se dopar de remédio. Pode se dopar de remédio. Pode se suicidar. Aí a mãe, quem sabe, bate na porta. Tá tudo bem, meu filho? Não, tá tudo bem, mãe. Mas ele tá triste. Entristeceram ele. Tá triste. E o inimigo já tá, né? O Deus desse século, né? Tá entrando na mente dele. E vai plantando um monte de coisa na mentalidade daquele jovem. Tira a tua vida. Chega. Não dá mais. Tu tá tentando, tu tá fazendo e nada tá acontecendo. Olha para ti. Tu é um miserável, tu não presta. Tu não presta para cantar, tu não presta para pregar. E vem vindo com um monte de peso de palavra, um monte de Aleluia. informações errôneas. Oh, glória a Deus. Mas a Bíblia diz, irmã Miriam, que a tristeza se converterá em alegria. Aleluia. E é o Espírito Santo Glória a Jesus. que tem esse fruto, aleluia, esse fruto do Espírito, chamado alegria. Oh, glória a Deus. E esse fruto chamado alegria, o que ele produz, irmã Miriam? A esperança. A esperança. Aleluia. Ele entra no quarto, quando vê o diabo vem com toda aquela situação, daqui a pouquinho o Espírito Santo assim, ó, isso aí é o diabo, quer tirar a tua vida, quer destruir a tua vida. Oh, glória a Deus. Esse é um jovem que ama a Bíblia e é cheio de conhecimento bíblico. Daqui a pouquinho entra aquela palavra de João, capítulo 10, versículo 10. Glória a Deus, que o ladrão vem para matar, roubar Aleluia. e destruir e tirar a esperança e podar essa árvore. Aleluia. Glória a Jesus. Oh, glória a Deus. Aleluia. Mas o Espírito Santo tem água. Aleluia. Ele tem água para a raiz. Oh, glória. Você que está aí, jovem, do outro lado. O Espírito Santo tem água para a tua raiz. Aleluia. E quando tu sentir que essa água está começando a pegar na raiz, que foi podada, aleluia, tu sentir que tu perdeu as tuas esperanças, vai se renovar tudo Aleluia. novamente, vai nascer tudo novo na tua vida. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Mas tem que crer. Não é? É verdade. A dificuldade para o jovem hoje é crer. Aí você diz, ô jovem, vamos orar. Aí o jovem pensa duas vezes antes de orar, não é? Aí ele dobra o joelhinho um pouquinho na cadeira, dá uma oradinha. Né? Aí ele vai lá, volta, glória a Deus. E ele fica naquela dificuldade para orar, glória a Deus. Por causa do quê? Do peso das palavras, como o irmão estava falando. Eu fico imaginando, irmãos, né? Eu fico imaginando Samuel, né? Ana pega aquele menino, né? Espera ele crescer, né? E daqui a pouquinho chega lá, larga ele lá em Siló, larga o menino lá em Siló. E Samuel fica lá. Quem é que tinha lá? Tinha dois, né? Dois jovens que não gostavam de oração. Não gostavam de oração, né? O que eles queriam, irmão Jefferson? Faziam um pouquinho, olha, eles queriam fazer bagunça lá. Não, eles faziam bagunça na congregação. Faziam bagunça na igreja. Não gostavam de orar. O que eles gostavam, meu amigo? Ofni e Finéias. Só aquilo que não agradava a Deus. Não. Mas não, tinha um lá dentro, que era Samuel, que ele tinha os seus pensamentos nas coisas de Deus. Aleluia. E a esperança de Samuel estava em Deus. Estava em Deus. Agora, Ofni e Finéias, o que eles faziam? Não respeitavam nem o líder. Próprio pai.
o próprio pai, né? Ou o líder também, né? Não se submetia ao sacerdote, né? Pá! Imagina. Mas tinha um lá, né? Dentro desses 3 tinha um que era justo diante de Deus, Glória a Jesus. que era Samuel. Glória a Deus. Samuel estava ali. E é interessante que quando Samuel ele vai dormir, né? Quem é que ele ouve falar com ele no Deus. secreto? Deus. Deus chama Samuel. Aleluia. 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 Quem sabe eu creio que Deus está falando aqui, né, irmãos? Eu sinto a presença de Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Nesse momento vou estar lendo os irmãos que estão aqui juntamente conosco. Deus. Que Deus abençoe a cada irmão. Temos aqui a irmã Andréia Dias. Glórias a Jesus. Paz do Senhor. Que Deus abençoe a irmã Andréia. A irmã Neuza Moura. A irmã Mariá. A irmã Iara Soares. Paz, oração, união. O irmão Leandro Maciel. Paz do Senhor de Taquara. Glória Que a Deus abençoe. Nosso irmão Paulo Salazar, glórias a Jesus, que Deus Deus abençoe. O irmão Gideão de Oliveira, o Glória irmão a Deus. Tiago Souza, nosso irmão Roger Pecker, glórias a Jesus, a área Leopoldina Deus. na escuta. Edi Soares, de São João Batista, Santa Catarina, que Deus abençoe grandemente os irmãos. Glória a Deus. E a irmã Marizane Santos e a Isabelle, que Deus abençoe. Nesse momento nós vamos estar fazendo um breve intervalo e vamos estar fazendo uma troca aqui, Glória que a Deus quer falar ainda mais com Vai ser você. bênção. Glórias a Jesus. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. De Deus que age e faz o seu querer acontecer. Nos levantamos para clamar, nos levantamos para avançar, nos levantamos para profetizar. Algemas caem, demônios fogem. Há um Deus que peleja por nós. Doenças saem, obras da carne desapareçam. Há um Deus que em nossa frente está. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus, Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente das batalhas, Deus conosco na fornalha. Glória a Jesus. Estamos aqui novamente. Agora fizemos uma troca. Estamos aqui com a irmã Thalia. A irmã Thalia é uma jovem da UF agora, Glória a Deus. mas já participou da nossa juventude também. Está aqui juntamente conosco para dar um pouquinho do seu testemunho e ser usada por Deus também para transmitir uma palavra Aleluia. para a vida de cada um que está escutando. Os irmãos que estão nos ouvindo nesse momento, mandem seus pedidos de oração, que logo após nós estaremos fazendo uma oração aqui também. E compartilhem, deem seu like para que vidas sejam alcançadas através dessa programação. Nosso tema aqui, então, mais uma vez, é ainda há esperança para a árvore cortada. Nesse momento eu vou fazer umas perguntinhas para a irmã Thalia, de como é que foi o encontro dela com Deus em relação a esse tema que nós estamos aqui, né? Que há esperança para a árvore cortada. Conta um pouquinho pra gente, irmã Thalia. Glória a Deus. Cumprimento a todos que estão nos escutando, nos vendo hoje, né, nesta noite, nessa programação. Eu, pelas misericórdias do Senhor, tive um encontro glorioso com o nosso Senhor dentro de uma escola, no ensino fundamental, na 8ª série, Glória a Jesus. quando uma serva de Deus era minha colega naquele tempo.
E depois de eu passar por diversas coisas, mesmo sem ser cristã, estava ali, eu conhecia a palavra de Deus, porque eu pequena eu ia na igreja com meu pai, com a minha mãe, mas eu ainda não tinha tido um encontro real com Jesus. Eu lia a Bíblia, acho que o Novo Testamento com um coleguinha meu. A gente tentava compreender as coisas do nosso jeito, a gente ainda muito pequeno. E eu estava na escola, eu tinha passado por um abrigo de menor e fui para a casa dos meus avós com uns 14 anos, se não me falha a memória. Então eu estava indo na escola, eu já muito perturbada, uma vida já muito difícil, fugia dos meus avós, dava muito problema, passando por problemas na família, porque já que eu incomodava tanto, eu tinha minha família toda convertida, todos os meus familiares serviam a Deus, mas uns 6, assim, meia dúzia ainda não serviam Jesus, e eu estava ali naquele meio, que ainda não tinha tido um encontro com Jesus. Aleluia. E uma das minhas tias que serviam a Deus sempre passava por mim e dizia: irmã Thalia, eu tô orando por ti, tá bom? Eu tô orando por ti. E eu, tá bom. Mas as pessoas passavam por mim, entregava jornal, eu não lia, tocava pro lado, amassava, tocava pro lado. Mas chegou um dia que eu estava com a minha alma tão abatida, tão perturbada. Conhecia alguma coisa da Bíblia só de ler, de ouvir falar. Eu conhecia esse Jesus que Aleluia. Os crentes pregavam somente de ouvir falar. Até que ali naquela escola, no meio de uma aula, antes da professora dar o recreio, eu já estava me segurando assim para mim não chorar, me contendo, porque eu estava passando por muitos problemas. Tu ouvir da tua família que tu não era bem-vinda naquela família é uma coisa complicada para um jovem, principalmente quando tu sai dos braços do seu pai e da sua mãe e você vai parar na casa de outro familiar, que você não tem convivência. E você ainda ouvir que você não é bem-vindo ali, é uma coisa muito dura, muito difícil. Que eu, por vezes, pensei em tirar a minha vida. Eu tentei cortar meus pulsos, eu tentei me afogar, tentei fazer um monte de coisas, mas a mão de Deus estava sobre a minha vida sem eu saber. Deus tinha um propósito com a minha vida no momento certo. E nada do que eu fazia adiantava para mim tentar contra a minha vida e tirar. Até que num dado momento, uma serva de Deus na sala de aula começou a pregar no meio da sala de aula, no meio dos seus colegas, para mim, ali no meio, e alguns ficavam olhando, outros saíram da sala. E ali eu tive um encontro com Jesus. Aleluia, glória a Deus. E ela me convidou e eu disse, tá, mas eu até vou sim, sabe? Tipo, vou, mas não vou. Ela disse, eu vou te buscar na tua casa. E eu, tá bom, e eu não crendo muito, dado o horário do culto, lá estava a irmãzinha lá, batendo palma no meu portão. Thalia, vamos para o culto. Aleluia. Vamos lá. Glória a E Deus. eu, tá bom. E da forma com que eu estava, eu me apresentei para Jesus. A sede que a minha terra seca, que as minhas raízes morrendo estavam sentindo, num culto de doutrina, onde a palavra, a espada de Jeová, naquele momento estava sendo pregada, me pegou. Glória a Jesus. Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a verdade. E eu era uma pessoa extremamente mentirosa, que chorava dizendo que uma coisa era verdade, mas eu estava mentindo. E naquele momento a mentira, o erro, o engano, uma pessoa completamente torta, depravada pelo mundo, ferida pelo mundo, se deu de conta de que realmente o Jesus que os crentes pregavam estavam ali. E estava coisas acontecendo na minha vida, naquele culto, que eu chorava igual uma margarina numa frigideira, eu me derretia, não sabia mais o que fazer. Até eu ter esse encontro verdadeiro com Jesus, que me arrancou das garras de Satanás, que ele tanto me incomodava, até eu tirar a minha vida. Para quê? Para ele conseguir uma pessoa para levar lá para as profundezas do inferno. E ter tormento eterno, porque a partir do momento que nossa vida tomba aqui da terra, nós temos somente 2 destinos, ou é nos encontrarmos com Jesus, Aleluia. ou nós passarmos uma vida inteira perdida, sem solução, não tem volta, é sofrimento e é com consciência.
é com consciência, porque a palavra do Senhor fala, não me lembro o endereço, mas de 2 homens, um rico e um pobre, que dado o momento a morte bateu na porta dos 2. E o que aconteceu? Um foi se encontrar com Jesus, um foi ter o descanso eterno da sua alma, e o outro que tinha todas as regalias, todas as maravilhas que esta terra pode conceder ao ser humano, tinha, mas que isso não comprou a salvação da vida desse homem. Isso não comprou, porque ele tinha, quem sabe ele escutava os discípulos, escutava os homens daquele tempo pregar a palavra, falar alguma coisa para ele, não se importava com o próximo, não se importava com ninguém, somente com si mesmo, com a sua avareza e com as coisas desta terra, até que chegou o momento da sua morte. Quem sabe a sua morte foi uma das melhores daquele tempo que a Bíblia conta, um funeral, muitas coisas boas, mas que aquele corpo tombado naquele caixão, naquela cova, já não tinha mais vida. Hoje a gente também pode perceber, a gente para no velório, a gente medita. A palavra de Deus mesmo diz que melhor é a gente estar num velório do que em festa. Porque no velório a gente começa a ter a consciência de onde é que nós viemos, para o que nós vamos fazer aqui neste plano terreno e para onde nós vamos partir. E na festa não, é só alegria, é só coisas boas, risadas, momentos bons, oportunidades boas. Mas é no velório, é no choro, é na tristeza que nós começamos a meditar. O que nós estamos fazendo aqui e para onde nós vamos quando nós tombarmos daqui. E Jesus, ele me tirou de uma tristeza tão profunda. Jesus arrancou toda a raiz de amargura da minha família, que se não fosse pela mão de Jesus, se por várias vezes eu tive livramentos de Deus, se eu tombasse desta terra, eu não teria minha vida salva por raiz de amargura da minha família, raiz de amargura de pessoas que me fizeram mal, porque a gente tem que entender que o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. No mundo não há bondade, há engano, há mentira. O Deus deste século, ele tem todo um enredo, tudo preparado no mundo para cegar o nosso entendimento e para cativar a nossa mente a crer que o que ele vai nos oferecer é bom. Mas não é. Ele vai te dar sim alguma coisa, porque ele tenta imitar o que Jesus vai te dar. O Jesus, ele te dá algo verdadeiro. Ele é real. Ele é bom. Aleluia. Deus é bom. Mas o diabo é mentiroso. Ele vai te enganar. Então, quando eu tive os meus olhos abertos para todas estas coisas, eu pude compreender o plano perfeito e maravilhoso de Jesus. Aleluia. E não me desgrudar dele até nos dias de hoje, passando por dificuldades, passando por problemas, passando por lutas, mas sabendo que tudo o que nós esperamos aqui é passageiro. Quando nós temos a nossa certeza, a nossa confiança em Jesus, que daqui nós vamos partir, quando Jesus voltar para levar a sua igreja, nós vamos ter de tudo e mais um pouco. Que nem uma irmã até me disse, tem um irmão que canta um louvor também, tem a casa de aluguel aqui, trabalha para sustentar sua família, ou está passando por uma prova, né, financeira, que nem eu também já passei muitas vezes, a mão de Deus me sustentou. Glória a Jesus. Quando nós vemos todas estas coisas e quando nós entendemos o porquê que nós estamos aqui, a gente compreende que é só Jesus que vai nos conduzir para o plano perfeito dele, para que a gente venha morar com ele. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Irmã, pode me emprestar esse telefone? Amém? Pode pegar, irmã. E também eu tenho me veio à memória também outro texto bíblico que fala sobre Jesus quando se encontrou com a mulher samaritana. Naquele momento, meu irmão, minha irmã que está nos escutando neste momento, o que aquela mulher estava necessitando naquele momento? Era de água. Jesus, ele parou num lugar, cansado da sua jornada, do seu caminho, e ele se assentou ali. Jesus, ele é sabedor de todas as coisas, meu irmão, minha irmã, né? A pessoa que está escutando hoje, desviado, afastado dos caminhos de Deus, né? Quem sabe alguém que nunca viu esta programação. Esta mulher,
ela tinha problemas na vida dela que ela não tinha contado a ninguém. A terra, as raízes dela estavam quase mortas. E ela precisava de uma única água que somente Jesus poderia dar para ela. Aleluia. Ainda pegando a continuação, né, do nosso líder que estava aqui, fazendo a menção de água, de sede, que Jesus tem esta água viva, pois Ele é a palavra, e a palavra é a água que nos purifica. Esta mulher colocou barreiras, levantou barreiras para que essa água não fosse muito bem compreendida por ela, para que viesse servir, que água que Jesus estava falando. Até que um dado momento ela pensou, tá bom, eu aceito essa água. Mas veja, essa água que ela estava esperando de Jesus, ela estava somente esperando para matar a sua sede natural. Ela queria somente matar a sua sede natural. E dando vazão para Jesus naquele momento, Jesus apresentou uma água que ela nunca tinha experimentado na vida dela antes. E os brotos daquela vida começaram a aparecer. E a árvore, os frutos daquela vida começaram a aparecer, porque após isso, depois que tudo isso se findou, o que aconteceu? Saiu proclamar quem era aquele que tinha entregado essa água para ela. Aleluia. O que Jesus faz pela nossa vida não é para ficar guardado, é para que venha se expandir. Glória ao nome de Jesus. Nós não somos perfeitos, nós não somos Jesus na terra. Jesus foi o único perfeito, o único que nunca errou. E nós, instrumentos do Senhor usados para proclamar as palavras de Jesus, para fazer o ID, cumprir o ID do Senhor, para ganhar almas para Ele. Ele tem como esse objetivo, que a gente venha dar água para o sedento, fazer aquela vida frutificar novamente. Quem sabe alguém que está afastado dos caminhos do Senhor já não tem mais aquela vontade de voltar, está entristecido, que nem os irmãos estavam falando, está machucado, já não aguenta mais apanhar também do mundo, mas o inimigo deste século, da nossa vida, não o solta, está ali aprisionado. Mas chega um momento que essa alma ela se rende aos pés de Jesus. Tem como objetivo, pensando no seu bem maior, na sua vida, no seu templo terreno. Mas ao dar vazão para o Espírito Santo agir, para Jesus entrar com a água ali, sai renovado, sai alegre, sai pensando diferente, não sai pensando como esta mulher, como sendo tu judeu. Vem falar uma coisa dessa para mim, que sou samaritana. Porque bem antes de Jesus, né, levantou-se uma guerra, contenda entre judeus e samaritanos, que Jesus nem tinha culpa, ele estava ali cansado, sentado, mas ele sabedor, porque ele tinha conexão com o Pai, e o Pai com ele. Então ele estava ali ciente de que uma alma estaria ali. Jesus, ele caminhou uma jornada, estava no meio do sol, no meio do calor excessivo do dia. E aquela mulher também com a sua vida destruída, não tendo um esposo só dela, tendo um passado terrível, o diabo, quem sabe, acusando essa vida. Quem sabe o diabo está acusando você neste momento, passa dia e noite te acusando. Aleluia. A gente não sabe o destino dessa mulher, se ela ia tirar a vida dela, o que ia acontecer, se ela se trancafiar em algum lugar, nunca mais sair. Porque a gente consegue notar nessa palavra que ela foi no pior momento do dia, mais calor, para que ninguém visse ela, para que ninguém pudesse contemplar, quem sabe com os olhos inchados de tanto chorar, envergonhada da sua situação, mas Jesus, aquele que podia mudar a vida dela, estava ali e reverteu a situação daquela mulher, assim como fez com a minha, assim como fez com a da irmã Miriam, que também teve um encontro com Jesus na vida de um congresso, se eu não me engano, teve um encontro com Jesus na vida do nosso líder, do diácono Jefferson, como fez com a vida de muitos obreiros e obreiras que hoje servem fielmente ao nosso Deus. Glória a Jesus. Pode estar fazendo algo na sua vida. Dê vazão para o Espírito Santo de Deus agir na sua vida. Beba a água da qual a sua alma não sentirá sede. Nunca mais. Ele tem esta água, ele tem as respostas para as suas dúvidas. Aleluia. Ele tem a solução para os teus problemas, que os seus familiares, que quem sabe irmãos não conseguem te ajudar. Porque são instrumentos, são homens e mulheres de Deus sujeitos a falhas, mas aquele que nunca erra, ele está disposto a abraçar a tua causa para salvar a sua vida, como fez com a vida desta samaritana, ela levantando uma muralha, mas Jesus derrubou essa muralha sem tocar nela, sem tocar
exatamente no erro dela, afrontando ela, dizendo coisas erradas, feias acerca da vida dela, como muitas vezes a gente se encontra alguém para apontar o dedo, tocar na nossa ferida, não para nos ajudar, para nos resgatar da situação em que vivemos, mas sim para nos ferir. Mas Jesus, ele tocou na feridinha daquela mulher e passou o mertiolate, Aleluia. botou um curativo, deu um remedinho para que a vida dela fosse sarada, para que ela tivesse uma vida diferente. Deu para ver ali que ela saiu renovada, pensando diferente. A vida dela começou a ser transformada pelo quê? Pela palavra de Jesus. Que a água ali que ela estava precisando era a palavra. Somente por meio da palavra de Jesus. E é Ele que tem a solução para o seu problema. Glórias a Deus. E imagina tantas coisas que aquela mulher já não havia escutado, né? Sim. E nós sabemos que as coisas, as notícias, elas correm rápido. Então, naquela época, eu creio que era assim também. Então, imaginem o tanto de acusações que aquela mulher não sofreu. Mas nós podemos ver também que havia nela algo que demonstrava que ela estava arrependida. Que ela realmente não queria fazer aquilo. Tanto na conversa dela com Jesus, nós podemos ver pela palavra de Deus que aquela mulher, ela tinha um sentimento de arrependimento de tudo aquilo que ela havia feito. Mas naquele momento onde ela se encontrou com Jesus, eu creio que ali a vida dela mudou realmente, irmã Thalia. Glória a Deus. Ali eu creio que a vida dela realmente mudou. Como a irmã falou, depois ela saiu dali pregando, falando que ela tinha encontrado um homem. Tinha se encontrado com ele. Então, imagina, eu creio que aquela mulher não saiu dali daquele poço da mesma forma. É que nem nós entrarmos na casa de Deus, né? Ou algum ímpio, alguém do mundo entrar na casa de Deus. A pessoa não vai sair dali da mesma forma. A pessoa entrou ali sem conhecer a palavra de Deus, mas ela vai sair dali, nem que seja um mínimo, mas ela vai sair dali conhecendo a palavra de Deus. E a semente, ela vai ser plantada. É verdade. E ao decorrer do tempo, nós vamos ver o fruto, né, que vai causar, talvez uma vez no culto. Quantos testemunhos eu já escutei de irmãos, irmãs que entraram uma vez na igreja, ficaram anos sem ir, mas depois foram e voltaram e lá tiveram um encontro com Deus. Porque havia uma semente que na primeira vez que colocaram os pés dentro da presença de Deus, havia algo que chamou, que implantou no coração deles, e ali eles viram que o mundo, depois de muito tempo, eles viram que não era aquilo. E hoje são homens, mulheres de Deus tremendamente usados por Deus. Glórias a Jesus. Vamos ler alguns irmãos que estão aqui conosco também. Temos aqui o Edi Soares, fez um pedido de oração. Logo após nós vamos estar lendo e orando também. Glórias a Jesus. Área Berceba, paz, oração, união. O irmão Pascal Silas, paz do Senhor a todos os ouvintes, que Deus abençoe. Nossa irmã Franciele Bittencourt, paz, oração, união, que Deus abençoe grandemente. As irmãs Miriam, Leandro e Thalia, que Deus abençoe. A família Bittencourt está na escuta. A irmã Esther Escola, paz, oração e união, que Deus abençoe, irmã Esther. A irmã Beatriz Santos, glórias a Jesus. A irmã Maria está fazendo um pedido de oração também por Fernando e Alba, que estão muito enfermos. Nós vamos estar orando para que Deus venha entrar com a providência, curando estas vidas. O irmão Christian Bittencourt, glórias a Deus. A Davilson Silva, glórias a Jesus, bênção de Deus. Área Canela, Serra Gaúcha, que Deus abençoe. A irmã Paula Rampinini, glórias a Jesus. Nosso irmão Givanildo Ribeiro, da área Bom Jesus, que Deus abençoe. E a irmã Joyce Kelly, paz, oração e união. Nós vamos estar fazendo uma oração por esses pedidos que estão aqui. Amém, irmã Thalia? A irmã pode dirigir essa oração para que Deus venha fazer a vontade dele. Amém?
Amém. Vamos estar orando, então, todos em um único Espírito, orando que Deus Aleluia. pode estar fazendo um milagre neste momento. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, Eterno Pai, Aleluia. nós oramos, Senhor, Espírito pelos Santo pedidos de Deus. oração, Pai, que estão surgindo neste Santo momento. é o teu nome, Somente Jesus. o Senhor sabe, Pai, as necessidades, Senhor, de cada pessoa, de cada alma, de cada irmão, de cada irmã. Deus, Santo nós é teu colocamos nome, na mão do Jesus. Todo-Poderoso, aquele que pode estar fazendo maravilha, Senhor. Porque se encontram em Ti, abençoa, Senhor Jesus Cristo, essas pessoas, cura, Pai. Aleluia. Entra, Pai, com a Tua cura maravilhosa. Salva, Senhor Jesus Cristo, das mãos do Santo é teu maligno, nome. Pai. Cura, Senhor Jesus Cristo, liberta, Pai, as pessoas, Senhor Jesus Cristo, de todas as dificuldades, de todos os enredos deste mundo, Senhor, que os impedem de chegar até Ti. Abençoa, Pai, faz os Teus milagres, completa, para que o Teu nome venha a ser glorificado, Pai, em nome de Jesus. Santo é o teu nome. Glórias a Deus. Então vamos continuar aqui com o nosso tema, né? Para os irmãos que estão chegando agora também, alguns irmãos estão chegando dos cultos, das suas áreas. Nós estamos com o tema ainda A Esperança para a Árvore Cortada. A irmã Thalia está aqui, deu um pedacinho, um pouquinho daquilo que Deus fez na vida dela, logo no começo. E nós aqui também temos um grande testemunho, a irmã Leandra também tem o testemunho de vida dela, ao qual ela teve um encontro com Deus. Mas hoje o nosso foco é na irmã Thalia, né, irmã Thalia? Vamos aproveitar essa jovem que não é mais da juventude, está na UF agora, mas vamos aproveitar. E, irmã Thalia, como é que foi a primeira experiência depois do encontro que tu teve com Deus naquele culto? Como é que foi, assim, a primeira experiência que tu teve com Deus, que tu ouviu a voz de Deus, sentiu a presença dele? Como é que foi? Conta um pouquinho pra gente. A minha primeira experiência que marcou a minha vida e que até hoje me faz crer que depois que eu partir daqui, eu vou me encontrar realmente com Jesus, porque Ele tem moradas, Ele tem uma morada realmente preparada para nós. Eu tenho isso convicto no meu coração, porque eu tive a oportunidade, pelas misericórdias do Senhor, nós não somos merecedores, mas o Senhor conhece as nossas debilidades e por certas vezes nos oportuniza se achegar um pouco mais a Ele, porque Jesus sabe como vai ser o nosso amanhã, como vai ser lá adiante, lá na frente. E que nós vamos precisar de alguma coisa para nos firmar, para nos fundamentar a nossa vida espiritual. Eu estava ainda morando com os meus avós, ainda ali no bairro Bom Jesus, e eu tive um arrebatamento dentro da minha casa. Glória Não a foi na Jesus. igreja, não foi num congresso, mas foi dentro do meu quarto, que eu tinha o meu particular todos os dias com Jesus, após a escola. Aleluia. E nesse particular que Jesus teve comigo, eu lembro que eu estava dormindo, eu tentei me acordar, mas eu estava com o meu corpo completamente formigando e imóvel. E com os olhos fechados, porque eu sabia que eu estava acordada, sabia que eu estava ali, mas eu não conseguia me mover e nem fazer nenhuma manifestação humana, mexer dedos nem nada. Então, daquele momento, eu lembro que eu apaguei e comecei a subir, como se a minha alma estivesse saindo do meu corpo. E eu olhei para trás, eu vi que eu estava deitada, vi que o meu quarto começou a ficar distante. E eu fui para um plano do sonho. Eu saí do meu quarto, terra, e fui para um sonho. Aonde está, eu tinha visto até um irmão ali, Jesus estava falando comigo acerca, né, de algumas coisas particulares, mais à frente, que Jesus iria me oportunizar. E eu vi aquelas oportunidades chegando até mim e eu pensei, Senhor, eu não consigo. Eu preciso de graça. Eu olhando com os meus olhos ali, Senhor, eu não consigo. Como eu vou conseguir fazer estas coisas? E eu olhando para cima, dentro daquela praça verde, as graminhas novas, assim, bem verdinhas, novinhas, assim, como se ninguém nunca havia tocado ainda. Como se ninguém tivesse pisado ali. E cadeiras, como se fosse uma escola. E um quadro atrás. E eu cruzei minhas pernas, eu olhei para cima, fiquei olhando para cima e meditando com Jesus, perguntando como. E uma garoa muito fininha começou a cair naquele lugar. E eu fiquei feliz, como se aquilo fosse um renovo para minha vida. Eu comecei a me sentir alegre quando aquelas gotículas de chuva começaram a cair sobre mim.
E daquele momento, eu me inclinei novamente, eu fechei os meus olhos e eu comecei a subir, olhei para trás, eu saí dali. E eu me deparei com o céu. E eu estava entrando na porta do céu e eu vi muitas luzes, muitos anjos, assim, passando de uma forma que eu nunca tinha visto. Aleluia. Tudo muito claro, muito branco, assim, tudo muito bonito. E tinha uma curva, assim, eu queria entrar, mas eu não conseguia entrar totalmente lá. E eu, Senhor, eu não quero mais voltar para lá. Por favor, deixa eu entrar até onde tu estás, porque eu dou tudo o que eu tenho, porque eu era muito apegada nas coisas daqui. Eu sempre fui uma pessoa extremamente organizada, não, né, agarrada nos meus perfumes, nos meus cremes, nas minhas coisas, eu não emprestava de maneira nenhuma. E eu, Senhor, eu entrego tudo o que eu tenho, só deixa eu ficar aqui, por favor, Senhor, deixa eu ficar aqui. Não me deixa eu sair daqui, por favor. E então, naquele momento, eu pude ouvir uma voz, que era do Senhor. E Ele disse para mim, lembrai-vos da mulher de Ló, e será num abrir e fechar de olhos. E eu pude me lembrar que realmente eu tinha aquelas coisas que eu tinha que me desapegar. E eu falei, mas Senhor, eu deixo tudo, não quero nada, Senhor. Eu não quero mais voltar para ali, porque eu sei como é estar lá e como é bom estar aqui, Senhor. Eu não quero, estou alegre aqui, não me deixa eu voltar mais. E Ele me disse assim, não, tu precisa voltar. Porque ainda tu tem coisas para fazer lá, tu tem uma obra Aleluia. para fazer, para concluir lá. Você precisa voltar, tu tem que voltar para lá. E eu, mas Senhor, eu queria muito que tu tivesse misericórdia de mim e deixasse eu ficar aqui. E Ele, não, tu precisa voltar. E quando Ele disse isso novamente, eu vi um anjo passando bem do meu lado com uma trombeta na mão e ele tocou aquela trombeta. E eu me vi assim, saindo assim, tão lentamente de lá. Depois eu voltei pro corpo do sonho. Eu acordei do sonho, vi que eu estava no plano do sonho. Aquele professor falando com aquele irmão que estava ali naquele plano do sonho. E daí eu olhei pro lado, olhei para cima de novo, clamando, Deus. E quando veio, eu saí dali, comecei a voltar. Num piscar de olhos, assim, pro meu corpo que estava deitado na cama no meu quarto. E levou ainda uns 5, 6 minutos para que eu voltasse ainda completamente, começar a me mexer. E eu pude ver que Ele teve um encontro comigo, que eu tive que me desvencilhar de coisas aqui da terra que não iam me levar à salvação. Aleluia. Que as coisas daqui da terra é só emprestado, não é nosso. O que é nosso, o que nós temos que lutar é para ganhar nossa coroa, que é incorruptível, que a traça não corrói, né? Que o ladrão não vem e não rouba, mas que está preparado para nós lá na eternidade. Uma vida completamente diferente junto aos braços do nosso Senhor Jesus. E, né, ainda não saindo fora do tema, eu pude enraizar ainda mais a minha vida em Jesus. Teve, sim, momentos que eu estive com as minhas folhagens murchas. Teve momentos que os meus frutos começaram a cair, não brotar mais. Mas sempre Jesus renovando a sua palavra na minha vida, porque em João 15:4 diz assim, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Eu sou a videira, vós os ramos, aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Então, com esse encontro que eu tive com Jesus, que marcou a minha vida, que me deu uma das melhores juventudes na minha vida, né? Ao lado da minha liderança, sempre batalhando para mim, sempre obedecer a minha liderança, ficar junto, grudado com a minha liderança, né? Como antigamente na juventude muitos diziam, puxa saca. Não, é questão de salvação. O jovem, para ter vitória no mundo espiritual, o jovem, para poder ficar firmado no Senhor e os pés não resvalarem, tem que
ser submisso à liderança, submisso à palavra de Deus, unidos com Cristo. Ficar aos pés da cruz, tem que mesmo ficar agarrado com a tua liderança. A gente não tem que olhar para A, para B, para C, que vai olhar, vai te chamar de puxa-saco, de não sei do que, não. Enquanto tu estiver ao lado da tua liderança, guerreando junto, porque enquanto os braços da tua liderança forem esmorecendo, você mesmo vai estar aí levantando ele. Aleluia. As suas orações vão estar sustentando a tua liderança. Você tem um papel muito fundamental onde você está na sua congregação, na sua área, onde você está na sua região. Você é importante, jovem. Não se sinta desmerecido por algumas coisas que, quem sabe, você passou, por lutas que vocês passaram. Não se sinta inferior porque você não faz nada. Tudo começa aos poucos. Eu lembro que 2 líderes, todas as lideranças que eu passei, que eu tive a oportunidade de passar, marcaram a minha vida. Mas umas que às vezes me deixava de molho, me fazia fazer as coisas para depois dar fruto, era a irmã Adelaide e o irmão G. Anderson. Eles não podiam perder a oportunidade. Bah, irmã, vem cá, me ajuda aqui numa coisa. Quando eu ia ver, irmã, tu vai ser levantada para tal coisa. Eu, como assim? Mas eu não sei. Tu sabe porque tu fazia quando a gente pedia. O irmão Paulo Jair também sempre pegava a gente de surpresa. Tem que ter a bala na agulha, irmã. Tu Ainda tem que pega. estar preparada. Ó as Ainda ovelhinhas do pega. irmão Paulo Jair falando aí, ó. Se por acaso o senhor, com todo o respeito que o senhor tá no céu, que nem ele falava, se o senhor, o irmão, estiver escutando, se manifeste. A irmã Tayane também sempre dizia, esteja preparado. Então, jovem, te prepara, te arma com as armaduras do Espírito para estar pelejando ao lado da tua liderança. Glória a Para que você venha produzir fruto, que você venha permanecer em Cristo Jesus. E todas as lutas que você passar, que você sabe que não é carnal, é espiritual, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas, você vai ter, porque você vai estar preparado. Você não vai estar ali se sentindo como coitadinho na juventude, não faço nada, Jesus não me vê. Jesus está te vendo. Mas Jesus tem determinados momentos específicos para te usar. Aleluia. Para poder usar você. Você será um instrumento grandioso, valioso diante de Deus. Mas no momento oportuno, quando Jesus se manifestar naquele momento para você ser usado. Então não desista, não se sinta desmerecido. Jesus vai renovar as tuas folhagens. A água da palavra vai te molhar no solo seco da sua terra. Quem sabe que você está passando neste momento e você vai dar fruto no nome de Jesus. E Glória a Deus, Deus. ele dá as lutas no momento certo, né? Porque quando a gente passa, é um momento ruim, é um momento de tristeza, mas logo quando aquela água se acalma, que a gente começa a entender o que Deus quer fazer na nossa vida, né? Também pra gente ajudar os nossos irmãos, ou algum sonho que nós tivemos no nosso momento de tristeza, que depois nós vamos entender. Então sempre vão ser experiências, nada vai acontecer em vão, nenhuma tristeza vai acontecer em vão. Também Deus não dá aquilo que a gente não consegue aguentar, né? Glórias a Deus. É verdade, né? Deus, ele tem os seus mistérios, né? Sim. E Deus tem tanta coisa para fazer através de nós, mas também nós temos que ter esse pensamento que é chegada a hora da igreja, né? E então, Deus tem coisas para fazer. Sim. E não é para depois. Porque eu já vi muitos jovens pensando, não, eu vou sair da igreja agora, vou colocar um pezinho lá no mundo, mas Vou depois aproveitar. eu volto. Vou aproveitar a juventude, depois eu volto. É o crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Aí tem esse pensamento de vou ir lá um pouquinho, experimentar pra ver como é que é e depois eu volto. Aí quando volta tá acabado, detonado e ainda chega na igreja e fica anos colhendo aquilo que plantou no mundo. É verdade. Então, olha quantas coisas que Deus tem pra fazer nas nossas vidas. Nós jovens agora, a palavra de Deus diz que jovens, vocês são fortes. Nós somos fortes. Muitas vezes tem coisas que vêm e a gente pensa, mas meu Deus, por que eu tô passando por isso? Mas é como a irmã Leandra falou, Deus colocou aquilo e nós vamos passar. Pela graça e pela misericórdia de E Deus. prepara para coisas maiores, né? Sim, e muitas vezes, muitos jovens se culpam, né, por aquilo que cometem, mas o Paulo
Paulo mesmo disse: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero é esse que eu vou lá e faça. Paulo também tinha suas fraquezas. Olha quanta coisas Deus, através da palavra, quantas experiências Paulo não teve com Deus, quantas coisas Paulo não passou, e hoje nós, lendo a palavra de Deus, podemos ver tantos milagres. Olha o encontro que Paulo teve com Deus. É verdade, ele era um perseguidor da igreja. Muitos dizem: Jesus não tem mais solução para mim, irmã. Não adianta vocês falarem, eu sou todo torto, todo errôneo. Não tem mais esperança para mim. Mas contemple a vida de Paulo. O que ele não fez naquele tempo? Ele era conhecedor das leis daquele tempo. Mas ele entendia de uma outra forma. Ele seguia à risca realmente as leis daquele tempo. Mas de uma outra forma, ele perseguia, ele era perseguidor do evangelho. Ele matava os crentes. Ele via os crentes serem mortos na frente dele. Ele lavava as mãozinhas. Mas ele via, ele presenciava, testemunhava. Então ele não podia só tocar o assado para os demais. O assado vinha para ele também. Até que chegou um dado momento que ele foi cobrado. Que ele teve que padecer pelo evangelho. Que ele teve que aprender a padecer pelo evangelho. Porque os irmãos dele que haviam morrido, até mesmo pelo próprio fio da espada dele, estavam passando. E daí, da mesma forma que aqueles irmãos daquele tempo estavam passando, sofreram perseguições, morte, Paulo também teve que aprender a padecer da mesma maneira que eles. Aleluia. E teve solução. Porque a presença de Jesus encontrou ele e colocou ele com a cara no pó, para ele saber que ele vinha do pó, que ele era miserável, pobre, cego, nu, e que ele podia depender somente de Jesus, que tinha salvação para ele, sim, porque ele tinha muitos erros, muitas falhas, mas que Jesus ia transformar a vida dele, ia fazer nova todas as coisas, não ia se lembrar mais do passado dele, mas que tudo aquilo que ele havia plantado, ele teve que colher. Aleluia. Glórias a Deus, e é tremendo isso, né? E Paulo ali naquela situação, eu imagino tantas coisas Paulo não sofreu depois pelo evangelho. E mesmo assim ele não negou o nome de Jesus. Ele permaneceu firme naquilo que ele acreditava, naquilo que Deus havia mostrado e falado com ele. E é isso que Deus tem para nos passar. Para nós, jovens, irmão, irmã, nós estamos aqui nessa programação e não é apenas para os jovens. Nós nos direcionamos porque é um programa dos jovens. Nós que estamos aqui somos jovens, estamos à frente no dia de hoje desse programa, mas não é apenas para jovens. É para irmãos, irmãs, homens, mulheres, anciões já, que ainda, por mais que já tenham vivido muitas coisas na presença de Deus, ainda não conseguem aceitar muitas coisas que acontecem em suas vidas. Nós vemos o tamanho, irmãos, eu fico assim impactada com o tanto de coisa que aconteceu na vida daquele homem. E a gente pode contemplar também lá na cruz, nos últimos instantes da vida de Jesus, quem que estava sendo também morto e crucificado com ele? 2 criminosos. Aleluia. 2 criminosos estavam sendo mortos junto com Jesus. E o que eu quero trazer mais um pouco para os irmãos, para os nossos ouvintes que estão aí, para que a sua certeza não venha sair de Jesus. A sua certeza não tem que estar no homem. A sua esperança não deve estar no homem. 2 criminosos, sendo julgados justamente, estavam sendo condenados justamente pelo mal que eles fizeram naquele tempo. Mas um blasfemava e dizia: se tu realmente é Jesus, né? Salva-te a ti, a nós também. Desce da cruz, faz alguma coisa por todo mundo, se tu realmente é filho de Deus, se tu realmente tens este poder todo, faz alguma coisa. E o outro, já tocado pela glória que estava se manifestando na vida de Jesus,
pegou e repreendeu aquele homem. Pois bem, tu não tem temor? Tu, estando sobre a mesma penalidade, estando sobre a mesma condenação, tu não tem temor? Tu não tá sabendo que eu e tu estamos indo para o mesmo lugar por merecimento, mas esse homem justo não fez mal algum. Aleluia. Não fez nada, ele está morrendo por nada. E eu e tu aqui, sim, nós somos criminosos. Vamos pagar o preço daquilo que nós fizemos. E se dirigiu para Jesus, né? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. A esperança começou a se renovar na vida daquele criminoso no seu último dia de vida. Quem sabe você aí se condenando, se culpando por coisas que você fez, que você não consegue sentir o perdão de Deus, mas em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, que o perdão de Jesus te alcance aonde você está e você sinta o perdão de Deus, porque tem coisas do mundo espiritual que só são quebradas espiritualmente, mediante oração, arrependimento, porque o inimigo vai sempre colocar você numa bolha para que você fique ali, sabe, quietinho, enroladinho, não se sentindo perdoado, sendo culpado, o diabo te julgando, mas que em nome do Senhor Jesus Cristo, que nesta noite esta bolha da acusação, Aleluia. esta bolha da mentira venha a ser colocada por terra sobre a tua vida, no nome de Jesus, toda a condenação Aleluia. venha a ser despedaçada sobre a tua vida, no nome do Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por ti. Sim, o sangue de Jesus foi derramado pelas nossas vidas, pela sua vida, pela vida do alcoólatra, pela vida do drogado, pela vida da mulher, do homem, do jovem que se prostitui, que não consegue sentir o perdão de Deus, por aquele que está aí morando nas ruas, pelo morador de rua, e por tantos outros, pelo assassino, por todas as pessoas pecadoras deste mundo inteiro. Glória a Jesus. Jesus na cruz sabia que mesmo ele morrendo, ele seria traído todos os dias, mas mesmo assim o seu amor pela humanidade, o propósito que o Pai tinha para com Jesus na terra havia de se cumprir, porque o amor deles para conosco era maior. Nós seríamos condenados eternamente, mas um sangue sem culpa, sem mancha, sem engano, sem mentira foi derramado na cruz também pela sua vida, para que toda a cadeia da maldade, todas as cadeias fossem derrubadas da sua vida e você se sentisse perdoado e amado pelo nosso Senhor Jesus Cristo e você viesse ser alcançado onde você está também. Não se culpe, não fique se deprimindo, se isolando dos irmãos que querem ajudar você, em nome de Jesus, labagachandarabagai. Não te isole da igreja, porque a Bíblia diz que a gente tem que congregar, a gente tem que ficar ali no calor dos nossos irmãos, debaixo da asa do líder, do pastor. A gente tem que estar ali porque eles se preocupam com a nossa vida, eles se preocupam com a sua alma, jovem, eles se preocupam com a sua alma também, meu caro irmão, minha cara irmã. A sua vida, o seu líder, o seu pastor deve dar conta lá na eternidade para Jesus. Então não fique se isolando, não fique se culpando, repreende essas maldades, esses Aleluia. dardos de Satanás da sua vida, que o teu líder, o teu pastor te liga, bate no seu portão, tenta bater lá, tim, na tua janela, no vidrinho, no papelão, no paninho, sei lá o que você tem na sua janela lá, para poder falar com você, para dar uma palavra de renovo para a sua vida, para lançar esta água que Jesus deu para a mulher samaritana, para que a sua vida venha a ser sarada, para que você venha frutificar, dar fruto e sair da onde você está por auxílio do Espírito Santo, porque não é por força nem por violência, mas é pela ação poderosa e magnífica de Jesus Cristo. Porque nós temos o nosso auxiliar. Jesus veio, morreu, foi, mas não nos deixou sozinho. Ele deixou o Consolador para que viesse auxiliar a gente em momentos de tribulação. Não é, irmãs? O Espírito Santo que nos ajuda, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, das setas do diabo quando estão ali. O Espírito Santo ali como um sinal vermelho, como uma sinaleira, está sempre ali nos avisando. Aleluia.
Deixe Jesus te alcançar, abre a porta do teu coração que hoje bate aí para te salvar de onde você está. Deixe Jesus entrar na tua vida, por intermédio do Espírito Santo, pela vida do teu líder, do teu pastor. Se deixe socorrer, o diabo quer te enganar, porque ele não quer que você alcance a vitória. Ele não quer que você venha dar fruto. Ele não quer que você venha ter um encontro verdadeiro com Jesus. Aleluia. E venha ser transformado e ganhar almas. Você vai ganhar almas, isso o diabo não quer. Glória. Aleluia! Então deixe ser tocado pelo amor, pelo perdão, se sinta abraçado nessa noite pelo nosso Jesus. E veja as maravilhas que ele vai começar a fazer pela sua vida. Aleluia. Aleluia. Podemos ler também uma palavra também que acho que dá para encaixar no que a irmã Thalia falou. Glórias a Deus. Que está em Deuteronômio 4, 30 e 31, que nos diz: quando estiveres em angústia e todas essas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para o Senhor teu Deus, e lhe atenderás a voz, então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou a teus pais. E também podemos ler lá no 39. Por isso, hoje saberás e refletirás no teu coração que só o Senhor é Deus em cima do céu e embaixo na terra. Nenhum outro há. Aleluia. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. Eu creio que Deus está falando com alguém aqui. Nós podemos sentir a presença de Deus neste lugar. Aleluia. Eu posso sentir o Espírito Santo tocando na vida de alguém que está, através desta programação, nesta noite, sendo tocado pelo Espírito Santo. Aleluia. Glória a Jesus. Mas que tu, da mesma forma que eu estou compreendendo, que tu possas compreender aquilo que Deus tem para a tua vida. Nós vemos muitos jovens hoje fora da presença de Deus. Olha quantos jovens, há quanto tempo tu estás? 10 anos já na igreja, né, Natalia? 11, já vai fazer 11. Mês de outubro. Já fez? Que dia que é hoje? Hoje é dia 11, hoje vai fazer 11. 5. É, fazer 11, em nome de Jesus. 11 anos. E quantos jovens daquela época estão hoje, Natalia? A maioria se desviou, muita gente saiu, se afastou dos caminhos do Senhor, porque acharam que os seus caminhos eram melhores, achavam que seus caminhos iriam levar, porque lá em Provérbios 14, 12 diz que há caminhos que ao ser humano parecem ser as melhores opções de vida, mas ao final conduzem à morte. Por isso, né, a maioria não está mais hoje. De uma juventude de quantos, mais ou menos 30? Para mais, eu acho, né? Tinha muita gente rondando a região jovens. Toda, era muito grande a nossa região, antigamente. E hoje nós podemos ver, eu lembro da irmã Thalia, eu acho que agora, da nossa área, só eu que tô. E olha que eu nem era jovem. Era criança, era pequenininha. A irmã Paula também, que eu me lembro, estavam sempre, eram do juvenil, às vezes as crianças estavam ali no meio dos jovens, circulando ali. Eu lembro, nem parece, mas ela é mais jovem que eu, bem mais jovem que eu, né? Não parece, mas parece, tava ali no meio da juventude, ali, sempre junto. E a gente pode ver que quase ninguém sobrou daquele tempo. Para nós vermos, né, a forma que o diabo age. Há 11 anos já, jovens se desviaram e até hoje não conseguiram retornar. Nós vemos jovens que vão, inclusive, na igreja, vão fazer uma visita, mas não tem mais força para voltar, né, meu Deus? Não conseguem. É uma dificuldade tremenda. Então, tu que está pensando em sair, dar uma fugidinha para ver como é que é, pense, medite na palavra de Deus, medite nisso que nós estamos falando. Talvez você não vai escutar isso agora, talvez vocês vão escutar daqui a um tempo, que muitas vezes aparece pra gente, né, alguns vídeos e nós entramos ali e Deus fala tremendamente através daquilo. Quantas vezes já aconteceu de Deus falar conosco
Talvez não seja hoje, dia 5, que tu vai estar escutando isso, mas Deus, Ele está preparando isso para a tua vida. Não permita que o diabo age na tua mente. Não deixe que o diabo minta coisas que vão te fazer sair de dentro da presença de Deus. Permaneça firme. Irmã Thalia, há 11 anos já na presença de Deus. Qual é o conselho que tu dá para os jovens? Eu disse o problema agora há pouco, mas eu vou ter que, dar a solução. A gente nunca dá o problema, para uma pessoa sem dar a solução. Eu tinha lido aqui em Provérbios 14:12, que os caminhos do ser humano, parecem ser as melhores opções de vida, mas elas conduzem à morte. Mas também Provérbios 3:6 diz o seguinte, que reconhece o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Porque os caminhos do Senhor são vida. Os caminhos do Senhor são realmente as melhores opções de vida para manter a nossa vida espiritual viva, ativa diante da presença de Deus. Porque o diabo, ele vai te apresentar caminhos. A gente nunca pode, rejeitar o poder das trevas, o poder do diabo, porque nós estamos lidando com um ser que outrora era um anjo, estava no céu, ele era um anjo de luz, é conhecedor da palavra, que depois de se achar maior do que Deus, foi mandado para outro lugar longe da presença do Senhor. Então a gente tem que ter uma noção de com quem que nós estamos lidando, com alguém que vai distorcer os caminhos do Senhor diante da sua vida, para que você venha ficar cego e se colocar em cima do muro, se colocar em situações de até mesmo duvidar da palavra que você outrora cria. E depois de passar por estas coisas, não crer mais. Porque o inimigo, ele vai distorcer, ele distorce. Como eu tinha dito, ele vai fazer de tudo para se parecer com Jesus. Ele vai imitar. O diabo, ele é um camelô de marca maior. Jesus vende, Jesus dá gratuitamente, melhor dizendo, tudo original, profissional, na caixinha, embaladinho, mas o diabo vai te dar tudo da pior qualidade. E vai dizer pra ti que é bom, mas olha só o negócio. O inimigo, ele vai se apresentar e dizer pra ti, não, isso aqui, pá, é de diamante puro, cravejado com cristais, tu toma uma água assim, a água sai purificada, daí tu aperta um botão, bate a água se mistura, fica ali purificada, tira as coisas ruins da torneira, de quem não tem um purificador em casa, quem não tem, aquela outra parte da torneira que a água sai mais limpinha, melhor, o filtro. O diabo, ele vai ocultar a verdade real daquele copo, daquele presente, daquele algo que ele vai estar te apresentando para te enganar. Mas Jesus, ele é verdadeiro. Jesus vai te dar alguma coisa, vai te dizer o que é isso aqui e vai entregar nas tuas mãos. O diabo, ele vai te cativar para te pegar aquilo ali. Quando tu pegar aquilo ali, pronto, morreu, tu vai ver, não era isso ali, é um copo de plástico. De longe parecia uma coisa, mas no momento exato que eu peguei isso, eu pude ver que era mentira. O diabo, ele vai tentar te conquistar, te pegar pelas suas concupiscências e vai te levar a caminhos tortuosos, a caminhos largos, amplos, que vão te tirar do caminho estreito, que vai te conduzir diretamente para ele. Ele vai te enganar, ele vai te trazer uma ilusão. De longe, tu vai contemplar uma coisa, mas quando tu tocar, tu vai ver que já está perdido. Que somente Jesus para te sarar novamente. Aleluia. E eu lembro até hoje de um exemplo que a gente tinha ouvido num dos congressos da juventude que a gente ouvia. Se eu arrancar a folha mais lá pro fundo, que eu ainda não utilizei deste caderno, ela vai estar em branca, lisa, sem orelha, sem amassão, sem nenhuma marca. Mas se eu arrancar essa mesma folha, amassar bem, parece que foi mastigado, e depois tentar desamassar ela e fazer ela voltar a ficar branquinha de novo, vai ser impossível, porque eu já amassei ela. Quantas vezes Satanás
não te tira do real caminho que você tem que estar. Não te conduz por caminhos tortuosos, te cativando. E quando você é pego por aquilo que você queria, te esmaga bem esmagadinho, te amassa, tira aquela pureza daquela alma que você tinha, tira a pureza de espírito que você tinha nos caminhos de Deus, a inocência da palavra de Deus, tira todas aquelas coisas que somente Jesus te dava e você começa a abrir os olhos para a maldade. E quando você começa a ser amassado, o inimigo começa a lançar mentiras para você que não tem mais jeito. Até que você venha cair novamente nas mãos de Jesus, ele te desamassar, te cuidar, te tratar bem. Só que você vai ficar cheio de cicatrizes, marcas que quem sabe você nunca mais vai esquecer na sua vida. Mas que somente o nosso Senhor Jesus Cristo pode sarar essa vida, Aleluia. te ajudar a colher aquilo que outra hora você havia plantado nos caminhos que você achava que eram corretos e certos para você. Aleluia. Não deixe Satanás te cativar, estragar com a sua vida. Não deixe Satanás fazer essas coisas com você, porque ele quer te ferir, quer te machucar, para depois você já ficar desolado da vida e não querer mais saber de nada. Não deixe chegar a este certo ponto. Continue novinho, deixe Jesus escrever nas páginas da sua folhinha. Deixe que a história de Jesus venha se concretizar na sua vida. Não entregue a sua vida, as páginas da sua história nas mãos de um enganador como Satanás, que vai fazer o que quiser com as suas folhinhas, vai te machucar, te ferir, te amassar, e depois você vai colher amargamente aquilo que você viveu lá no mundo. E não venha ser necessário isso. Graças a Deus eu tive a oportunidade de vir para os caminhos do Senhor com 15 anos de idade. Era dia das crianças, eu entrei dentro da igreja, eu fui recebida com muito amor e carinho, ganhei um bombom, era dia das crianças, se eu não me engano. Eu ganhei um bombom da professora da escolinha das crianças lá. E Jesus, ele pegou a minha folhinha toda judiada, toda amassada, manchada, e com muito amor começou a arrumar as folhinhas do meu caderninho, desamassar, arrumar. E mesmo as minhas folhas estando tão amassadas, tão sujas, eu deixei ele escrever o que ele queria no meu caderno. Aleluia. Eu começar a viver o que ele tinha, os propósitos, os planos que ele tinha na minha vida. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Eu acho que podemos ler outra palavra que Deus me mostrou aqui. E eu creio que realmente que Deus está falando com alguém aqui, por ele ter me mostrado mais uma palavra, que também está em Deuteronômio 4, lá no 35, que diz assim: A ti foi mostrado para que soubesses que o Senhor é Deus, nenhum outro há senão Ele. Dos céus te fez ouvir a sua voz, para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e do meio do fogo ouviste as suas palavras. Glórias a Deus. Então nós cremos, temos 3 minutinhos finais aqui, mas nós cremos que Deus falou tremendamente através da vida da irmã Thalia, que aceitou esse convite, sua liderança aceitou também. Ela está aqui conosco, nos dando essa ajuda, que foi muito, muito, muito ajudante mesmo. Glória a Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos que estão aí nos escutando, aqueles que vão escutar depois. Deus abençoe a vida de cada irmão que entrou aqui depois também, que nós não conseguimos ler os nomes agora, mas temos bastante irmãos aqui conosco, e que esta programação no dia de hoje, cada palavra que foi dita aqui neste lugar, que venha entrar no teu coração. Nem que seja um pouquinho dela, mas que ela possa entrar no teu coração e o Espírito Santo possa agir na tua vida. E que nada disso aqui, nós não fizemos nada debaixo da nossa vontade ou aquilo que veio no nosso pensamento, não.
Foi tudo revelado e guiado pelo Espírito Santo. Então, que Deus possa agir na tua vida e tu possa ser grandemente usado. E não se esqueça que ainda há uma esperança para a árvore cortada. Aleluia. A tua árvore ainda não está cortada, mas se ela foi cortada, ainda tem esperança. Bendito seja o teu E nome. creia, busque o Senhor. Não se esqueça de orar, jejuar, buscar incessantemente a palavra de Deus, porque Deus tem grandes coisas para nós. Em nome de Jesus. Amém? Então nós encerramos esta programação dizendo paz, oração e união e que Deus abençoe a cada um de vocês. Geração eleita, o nosso lema é Geração eleita, o nosso lema Deus na frente, Deus na frente, Deus